Boa tarde, turma. Vamos começar a nossa oficina de matemática voltada à SAEB. A gente vai trabalhar aqui com algumas questões envolvendo os descritores de função do segundo grau, conteúdo que a gente viu no primeiro ano, e a gente vai estar retomando aqui no terceiro ano também para estar revisando com vocês esses descritores. Então, os objetivos da nossa aula vai ser abordar alguns conteúdos, alguns conceitos que vocês já viram lá no primeiro ano, né? E a gente vai retomar aqui, né, o nosso estudo com o terceiro ano. Eu selecionei algumas questões para a gente analisar. A parte de conteúdo a gente vai relembrando ao longo do desenvolvimento das questões, tá certo? Então, para a gente não perder tempo, nosso tempo já é curto, né? Vou comentar com vocês aqui já a primeira questão, que diz o seguinte: aqui pede para a gente assinalar a alternativa que completa corretamente essa frase aí, que na verdade a gente está querendo aqui saber o seguinte: a partir dessa função real, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 5, a gente vai julgar, de acordo com o que diz aqui nas alternativas, né, se ela vai ser, se ela não admite raiz real, se ela atinge um valor máximo, se ela tem como gráfico uma reta, se admite dois zeros reais de diferença, ou se o valor mínimo dela vai ser menos 1. Para isso, a gente precisa relembrar, né, que é uma função do segundo grau, é toda função escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a, b e c são números reais com a diferente de zero. Se a for zero, a gente vai anular esse primeiro termo e ela vai passar a ser uma função de primeiro grau. Então, nesse caso, a gente está diante de uma função do segundo grau completa, né? Aparece aqui os três coeficientes, a, b e c. Pode faltar o coeficiente b ou o coeficiente c. O que não pode faltar para a gente aqui é o coeficiente a. Lembrando que, quando a gente faz o gráfico da função do segundo grau, a gente vai ter uma parábola, né? Essa parábola pode ser voltada com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Então, ela vai ser voltada para cima sempre que o a for positivo, é um número real maior que zero, então a concavidade dessa parábola é voltada para cima e ela vai ter um valor de mínimo, certo? Ela vai ter um valor de mínimo aqui. Ou então pode acontecer dessa parábola ela ter a concavidade voltada para baixo. Então, quando ela tem a concavidade voltada para baixo, o nosso A vai ser menor que zero e ela vai ter aqui um ponto de máximo. Observe que essa parábola ela pode ou não interceptar o eixo x, né? A gente tem aqui no eixo horizontal o eixo x referente aos valores das abscissas e aqui no eixo vertical o eixo y referente ao eixo das ordenadas. Então, sempre que esse A ele é maior que zero, então a concavidade é voltada para cima, certo? E aí pode acontecer dessa parábola ela interceptar ou não a circunferência, aliás, ela pode interceptar ou não o eixo x, e aí vai depender do valor que a gente tem, né, para o valor que a gente vai ter, né, com relação a delta. Esse delta pode ser maior que zero, pode ser menor que zero ou pode ser igual. Então, se delta ele é igual a zero, essa função vai ter apenas uma raiz real. No caso, ela vai existir duas raízes iguais, né? X' vai ser igual a x duas linhas. São as duas soluções que a gente tem. Esse delta ele pode ser maior que zero. Então, se delta ele é positivo, a gente vai ter duas raízes reais e distintas. Então, a gente vai ter x' diferente de x duas linhas. Vai haver duas soluções reais e distintas aqui. E se esse delta ele for menor do que zero, não vai haver solução no conjunto dos reais. Então, a gente não vai encontrar nenhum x que satisfaça essa condição aqui. Então, para a gente saber a alternativa que vai completar melhor essa frase, a gente vai ter que fazer esse cálculo. A gente pode já ir direto para saber se essa função tem ponto de máximo ou de mínimo, né? Porque, como a gente observa aqui, o coeficiente A dessa função, que é o termo que acompanha x ao quadrado, vale 1, né? Se não tem ninguém aqui, a gente subentende que é 1. A gente observa também que o B é o termo que acompanha x, ele é quem? É menos 4. Se eu tenho 4 acompanhando x, o sinal de menos vem também.
E C, que é o termo independente, é aquele que não tem a variável, nesse caso aqui é o 5. Então, o termo que acompanha x ao quadrado, o nosso a, ele é maior que zero, né? Ele é 1, ele é positivo. Então, de cara, essa função não tem valor máximo. Então, a letra D a gente já pode desconsiderar. Ela não vai ter valor máximo porque a concavidade dela, já que a é positiva, é voltada para baixo, ela vai ter, então, o valor de mínimo. A letra C a gente também já pode desconsiderar porque diz que o gráfico dessa função ela é uma reta. E a gente viu que ela é reta se fosse de uma função de primeiro grau, que é a função afim. Né? Aqui no segundo grau, o gráfico da função vai ser uma parábola. Então ficou aqui as letras A, D e E para a gente analisar. Com relação aqui se ela admite ou não zeros reais, ou se tem dois zeros reais diferentes, a gente vai descobrir calculando aqui delta. Onde nosso delta vai ser quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A gente já separou aqui em cima, né, quem é A, quem é B e quem é C. Então, observando aqui, ó, B ao quadrado. O B é menos 4. Então, vamos trazer para cá, menos 4 ao quadrado. Aí, menos, seguindo aqui a expressão, né, 4 vezes quem é A? A é o termo que acompanha x ao quadrado. Nesse caso aqui é 1. Vezes quem é C? C é o termo independente. Calculando aqui menos 4 ao quadrado, a gente vai lembrar que base negativa, expoente par, o resultado é positivo. Então, menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo. Menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Então, esse delta vai ser, na verdade, quem? Fazendo aqui a diferença, ó, 16 menos 20, o resultado é menos 4. Então, nosso delta, ele deu menos 4, que é um valor negativo, é menor que zero. Se isso acontece, essa nossa função ela não admite raiz real, não terá solução, certo? Então, se a gente vir aqui para as alternativas, a gente vê que a alternativa correta vai ser a letra A. Ela não admite solução porque delta deu negativo. Então, resposta correta, letra A. Alguma dúvida, pessoal? E aqui só lembrando, né, com relação a saber, né, quantos zeros vai ter a função. Certo? Como delta é menor que zero, não admite solução no conjunto dos reais. Tudo ok? Confirma aí para mim se meu áudio ainda continua legal. Se vocês têm alguma dúvida, eu vou acompanhando aqui pelo celular também. Tudo ok? Pronto, segunda questão. Obrigado, Aline. Segunda questão, ela é mais contextualizada, né? Uma situação bem interessante que costuma cair, né, em algumas avaliações externas. Por exemplo, diz o seguinte: José irá cercar uma área retangular de seu sítio para criar carneiros. Ele tem um rolo de arame com 240 metros e deseja construir uma cerca com 4 fios. Então aqui, né, já tem um detalhezinho que é importante a gente ir percebendo. Então, o total de arame que ele tem disponível já, né, são 240 metros, mas para essa cerca ele quer utilizar 4 fios de arame. Muito bem. Sabendo que ele irá aproveitar uma cerca já existente na propriedade. Então, para fazer esse formato retangular, né, ele vai ter 4 lados, um deles ele já disponibiliza, então a gente vai ter que observar em relação às outras 3 medidas. E aqui quer saber exatamente, ó, qual deve ser a medida da largura L e do comprimento C para que ele consiga uma área máxima de pastagem para a sua criação. Certo? Então, o que a gente já vai observar aqui? Esse cercado que ele vai fazer, ele vai ter uma área retangular, né? Aqui, como é dito no enunciado, a gente vai ter uma área retangular. Uma desses lados do retângulo, ele já tem, que é uma cerca que já existe na propriedade. Então, os outros 3 lados dessa cerca, a gente vai usar com esses 240 metros de rolo que ele já tem, né, sabendo que essa cerca vai ter 4 fios. Se a gente for fazer aqui uma representação, é como se esse lado aqui, ó, da cerca, ele já tivesse. Então, vai ter que analisar agora com relação a esse lado aqui embaixo
e esse lado aqui lateral, certo? Como esse lado aqui já tem, então não vai interessar muito para a gente. O que é que a gente observa? Como eu não sei qual é ou quais são a medida dos lados, eu vou chamar hipoteticamente esse lado aqui de L. Então, esse aqui é um lado da cerca. Esse outro lado aqui, como é o mesmo, já que é um retângulo, os lados paralelos são iguais, aqui também vai medir L. E esse C aqui, esse comprimento, eu vou chamar de C. Como esse lado aqui de cima já é a cerca anterior que ele tinha, né, a gente não vai mexer nela. Então, você tem essa lateral aqui da pastagem, tem essa outra lateral aqui e mais esse comprimento aqui embaixo, né? Lembrando que ele já tem com ele 240 metros de rolos de arame. Mas o que que acontece? Como o lado ele já tem, a gente vai distribuir esses 240 metros para esses outros três lados aqui. Então, como ele tem, quer fazer essa cerca com 4 fios de arame, para esse lado aqui, ele vai utilizar quantos fios de arame? Então, para esse lado, ele vai utilizar 4. Então, 4 fios de medida, né, de comprimento L, por isso que eu vou chamar aqui de 4L. Nessa outra lateral, já que a figura é retangular, ou seja, o retângulo ele tem dois lados paralelos de mesma medida, os lados 2 a 2 paralelos de mesma medida, como aqui também vai ser 4 fios de arame nessa cerca, então para cá, isso aqui tem comprimento L, eu vou ter 4 fios de medida L, eu vou ter 4L aqui também, certo? Da mesma forma que no comprimento, ó. Nesse comprimento aqui, a gente também vai utilizar nessa cerca 4 fios de arame. Se esse comprimento mede C, eu vou ter 4 fios de medida C, então 4C. Então a gente vai ter que esse perímetro aqui, desconsiderando esse lado aqui de cima, que é a cerca anterior que ele já tinha, eu vou ter que fazer cercar esse retângulo aqui com esses 240 metros que ele já tem, né, para isso. Então, quando a gente pega aqui 4L mais 4L, eu vou trazer para cá 8L mais 4C, que é a medida desse comprimento aqui. Onde isso aqui vai ter que dar para me fazer esse cercado aqui com 240 metros de cerca, que é o que ele tem disponível. Então, para isso, a gente precisa saber qual é a medida do lado e qual é o comprimento, né, dessa cerca aqui para que essa área seja máxima. Então, se a gente for observar os coeficientes, esses termos que a gente tem, 8L mais 4L igual a 240, a gente pode simplificar eles aqui dividindo todo mundo por 4. Quando a gente faz essa divisão por 4, o que que obtém? 8L dividido por 4 vai ficar 2L, mais 4C dividido por 4 sobra C, e 240 dividido por 4 vai dar 60. Para ficar melhor da gente, né, desenvolver aqui a continha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar C isolado no primeiro membro. Então, C vai ser igual a 60, está no segundo membro, permanece, e esse 2L que está aqui somando, eu vou passar para cá, subtraindo. Então, C é igual a 60 menos 2L. Mas o que a questão quer? Quer saber qual é a medida do comprimento da largura para a gente ter área máxima. E como é que a gente chega nessa área máxima, né? É só lembrar a formulazinha para calcular a área do retângulo. A área do retângulo vai ser igual a medida do comprimento C vezes a largura L. Então, a gente vai ter exatamente esse resultado aqui, C vezes L. Mas observem que C a gente já encontrou aqui, não foi? Quando eu isolei C aqui no primeiro membro, a gente viu que C é 60 menos 2L. Então, vou trazer para cá, ó, C, 60 menos 2L, vezes esse L que está aqui fora, né? Que aí vem desse resultado aqui de cima, ó, C, que é 60 menos 2L, vezes esse L aqui. Então, aplicando aqui a distributividade, né, da multiplicação, 60 vezes esse L aqui fora vai ficar 60L, menos
2L vezes L vai ficar 2L ao quadrado. Então, essa daqui vai ser a nossa área da região retangular. Com isso, o que, que a gente observa? A gente chegou em algo semelhante, né, à função do segundo grau, onde a gente tem o coeficiente A, que é o termo que acompanha a variável ao quadrado, é menos 2, o B, que é o termo que acompanha a variável, no caso aqui L é 60, e o C, que é o termo independente, como ele não aparece, então aqui vai ser zero. Então, o que, que a gente pode tirar com relação a isso? Se eu quero saber quais são a medida do comprimento, da largura, para que essa cerca venha atingir uma área máxima, isso aqui vai acontecer aonde? Primeiro, a gente vê que aqui está associado a uma função do segundo grau, né? E a gente vai obter esse valor máximo no x do vértice. Como aqui a variável que a gente está chamando vai ser L, a gente vai chamar esse valor máximo aqui de L do vértice, que é bem semelhante, né? A gente só está trocando a variável, mas o intuito é o mesmo. Então, quem seria o nosso x do vértice aqui? A variável como sendo L, quem seria o nosso L do vértice? Só lembrar, né? A gente obtém calculando menos b sobre 2a. Então, quem é o b aqui? Ó, você tem aqui o menos da expressão, aí o b é o termo que acompanha a variável, no caso aqui, ó, o 60, que está acompanhando L. Então, menos 60 dividido por 4 vezes A. Aliás, por 2 vezes A. Então, 2 vezes quem é A? Termo que acompanha a variável ao quadrado. No caso aqui é menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos 60 dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. Menos com menos fica mais, e 60 dividido para 4 vai dar 15. Então, a gente já descobriu que para que essa área atinja o valor máximo, a largura dessa região retangular tem que ser 15. Então, L é igual a 15. Se eu descobrir o valor de L, já tem um lado, como é que eu faço para me encontrar o comprimento? É só pegar essa expressãozinha aqui, eu vou trazer aqui para cá. A gente tem que C é igual a 60 menos 2L. Mais L a gente acabou de descobrir, ó, que deu 15. Então, vou substituir aqui. C, que é o comprimento, vai ser 60 menos 2 vezes 15. Como 2 vezes 15 dá 30, e 60 menos 30 é 30, então o comprimento dessa região aqui, para que a área atinja o valor máximo, é de 30. Então, com isso, para que essa área retangular seja a maior possível, de acordo com os dados aqui do problema que a gente tem, a largura tem que ser de 15 metros e o comprimento tem que ser de 30. Então, qual vai ser essa área máxima? Só você calcular. Largura, que é 15, vezes o comprimento, que é 30, e aqui vai dar, então, o resultado que a gente quer saber, né? 15 vezes 30 vai dar um valor de 450 como sendo a nossa área máxima. Então, está feito aqui o resultado da questão. Alguma dúvida, pessoal? Veja aqui no chat se vocês estão perguntando alguma coisa. Até agora não, né? Se tiver, pode falar aí, certo? Então, dessa forma é que a gente resolve uma questão como essa, para descobrir, nesse caso aqui, o valor máximo para a área. Só aplicar aqueles conceitos que a gente vê, né? No caso aqui, x do vértice, y do vértice, e aqui a gente vai chegar nesse resultado. Tudo ok? Vamos para a próxima questão. Só confirme aí para mim se vocês têm alguma dúvida, se posso avançar aqui. Muito bem, Daniela disse que está ok. Vamos, quem tiver dúvida, pessoal, pode ir falando aí, certo? Vamos lá, então. Pronto, essa questão aqui é uma questão que a gente vê na matemática também, mas até na física ela está associada, né? Provavelmente em algum momento vocês deverão ver uma questão desse tipo relacionada à área da física também. Aqui vai dizer assim, que a trajetória de uma bola em um chute a gol descreve uma parábola. Então, supondo que essa altura y em metros
x segundos após o chute seja dada por essa expressão aqui, essa função do segundo grau, é da forma menos x ao quadrado, y igual a menos x ao quadrado mais 6x. O que a gente quer saber aqui? A gente quer saber um instante em que a bola vai atingir a altura máxima, na letra A, e na letra B, qual é essa altura máxima atingida pela bola, certo? Então, observe, olha, a função que a gente tem é essa daqui, y igual a menos x ao quadrado mais 6x. Vamos ver o que a gente pode observar em relação a isso. Então, y é menos x ao quadrado mais 6x. De cara, o que a gente já pode perceber aqui, né? Eu vou fazer aqui só uns rabiscos para a gente aproveitar e relembrar alguns conceitos também. Aqui a gente tem no eixo horizontal o eixo x, eixo das abscissas. Aqui no eixo vertical o eixo y, o eixo das ordenadas. Essa função do segundo grau que a gente está vendo aqui, vamos identificar quem são os coeficientes A, B e C, né? Então, A vai ser quem? Quem que acompanha a variável ao quadrado, no caso aqui é menos 1, já que aqui não aparece, né? Você subentende que é 1, como ali tem o sinal de menos, traz para cá menos 1. Quem vai ser o B? B é o termo que acompanha o x aqui no caso, né? Que aqui vai ser o 6. Então, B é 6. E quem é o C? C é o termo independente. No caso aqui ele não aparece. Se não aparece, o termo independente aqui é 0. A gente aqui já tem quem são os coeficientes A, B e C. O que a gente pode saber em relação a essa parábola? Se ela é com a concavidade voltada para baixo ou voltada para cima, né? Isso aqui quem vai dizer para a gente é o valor de A. Se A é maior que 0, né, rostinho feliz, concavidade voltada para cima. Aliás, é isso, voltado para cima. Se A é menor que 0, rostinho triste, concavidade voltada para baixo. Então, a gente observa aqui nesse caso que A ele é menos 1. Menos 1 é um valor negativo. Se é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, se a gente trouxer aqui para o gráfico, vai ficar algo mais ou menos nesse sentido aqui, certo? Vai ficar algo mais ou menos nesse sentido aqui. Então, se a gente considerar aqui as informações que já é dita na questão, ó, vamos voltar aqui mais uma vez só para a gente fazer a leitura. A gente quer saber o seguinte, supondo que nesse eixo aqui y estará a altura em metros. Então, nesse y aqui a gente vai ter a altura que essa bola atinge x segundos após o chute. Aqui a gente vai ter a altura e aqui vai ter o tempo dado em segundos. Então, vocês observem o seguinte. No momento que essa pessoa der o chute, essa bola vai começar a subir, subir até atingir a altura máxima, né, que é o ponto de máximo aqui da parábola, já que a concavidade dela é voltada para cima, né? Aliás, é voltada para baixo, então vai ter o ponto de máximo nesse instante aqui. Ó. Nesse tempo aqui, dado em determinado segundo, essa parábola vai atingir uma altura máxima, que é justamente aqui no x do vértice, o tempo dado em segundo, e aqui no y do vértice é onde a gente vai ter a altura que essa bola atinge. Então, para a gente responder aqui a nossa letra A, o que a gente vai ter que prestar atenção? A gente quer saber um instante em que a bola atinge a altura máxima. Lembrando que o instante vai ser o quê? No tempo, né? X segundos após esse chute aqui. Então, ela quer saber em que momento ela vai atingir a altura máxima. Nesse caso aqui, como ele quer saber esse tempo, nesse instante que isso acontece, a gente observa que essa informação está aqui no eixo X, então a gente vai calcular quem é o X do vértice aqui. É semelhante ao que a gente fez na questão anterior. Esse X do vértice vai ser dado por essa expressão aqui, ó. Essa razão aqui, menos B sobre 2A. Então vamos ver aqui, ó, a gente já separou aqui em cima quem são os coeficientes A, B e C, né? Então, você tem aqui o menos da expressão. Quem é B? B a gente está observando aqui que é 6. Então, dividido por 2 vezes A. Quem é A?
A gente está vendo aqui que é menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Fazendo aqui a continha, vai obter quem? Você vai ficar com menos 6 dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Menos com menos vai ficar aqui mais, e 6 dividido por 2 é 3. Então, esse instante aqui, ele é dado em, né, o tempo aparece dado em segundos. Então, isso quer dizer o quê? Que a parábola que descreveu essa bola após esse chute nos indica que essa bola atingiu a altura máxima 3 segundos após o chute. Mas aí na letra B, a gente quer saber qual foi a altura que ela atingiu, né? Sabendo que ela atingiu a altura máxima 3 segundos após o chute, essa altura y em metros será que altura? Então isso aqui a gente vai obter quando a gente encontra o y do vértice. Aí qual é a expressão que vai indicar para a gente quem é o y do vértice? Vai ser menos delta sobre 4a. Isso aqui vai indicar para a gente quem vai ser o y do vértice aqui. Mas a gente precisa saber quem é delta, né? Qual é o valor de delta? Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos fazer aqui para ver quanto é que dá? Então, ó, você tem aqui menos, aliás, você tem aqui b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c. b, ó, observem aqui, ó, que é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes a. A é menos 1 vezes c. C é 0, né? Não aparece esse coeficiente aqui. E aí a gente vai lembrar que qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então esse produto todo aqui se anula, sobrando apenas 6 ao quadrado, que dá 36. Então o valor de delta aqui, ele é 36. Quando a gente traz aqui para a expressãozinha, para encontrar essa altura máxima que a bola vai atingir, então vai ser menos da expressão delta que a gente encontrou aqui, que é 36, dividido por 4 vezes A, onde A vale quanto? A, como a gente viu aqui, ó, é menos 1. Então, 4 vezes menos 1. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar menos 36 dividido por 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, menos com menos vai ficar mais. E 36 dividido por 4 é 9. Quando a gente encontrou a altura máxima que a bola vai atingir, sendo aqui de 9 metros. Então, essa bola vai atingir a altura máxima de 9 metros, 3 segundos após o chute. Certo? Então, dessa maneira, a gente encontra aqui o que pede a letra A e a letra B da questão. Então, para a letra A, como ele quer saber o tempo, o instante que vai atingir a altura máxima, a gente vai obter com o x do vértice, dado dessa forma aqui. E na letra B, a altura máxima que a bola vai atingir, a gente vai encontrar por y do vértice nessa expressão aqui, né? Então, a parábola iria descrever mais ou menos esse trajeto aqui, obtendo o valor máximo dela. Certo, pessoal? Então, dessa forma, a gente faz essa questão aí. Alguma dúvida? Vão comentando aí, que eu estou observando aqui no celular. Se tiver alguma dúvida, deixa aí qual é, senão a gente vai para a nossa próxima questão. Tudo ok? Bom, próxima questão que a gente vai analisar agora, muito bem, Aline, vai ser o seguinte. A gente quer saber uma questão que também é comum cair nesse sentido aqui, né? Questões envolvendo a matemática de uma maneira contextualizada, né? Muitas vezes a gente estuda algum conteúdo de matemática e se pergunta, mas onde é que eu vou ver a aplicação disso no meu dia a dia, né? Realmente ela se faz presente, muitas das vezes é que a gente não observa. Mas essa é uma situação que pode acontecer e a gente pode resolver, né, com esse assunto aqui de função de segundo grau, que diz o seguinte: um ônibus, ele dispõe de 40 lugares, foi fretado para uma excursão. A empresa exigiu de cada passageiro R$ 20
mais R$ 2 por lugar vago, certo? Tá bom, professor? Em paz. Então, a gente tem aqui 40 lugares disponíveis, cada pessoa vai pagar R$ 20, certo? Mas se aparecer algum lugar vago, né? Cada lugar vago vai gerar R$ 2 a mais para cada pessoa que está viajando aí nessa excursão. A pergunta quer saber o seguinte: qual o valor o número de passageiros para que a rentabilidade da empresa seja a máxima? Então deu para entender mais ou menos o que a questão pede, né? A gente tem aqui um ônibus que dispõe de 40 lugares. Para essa viagem aqui, a empresa vai cobrar R$ 20 por passageiro, mas se houver alguma cadeira vaga no ônibus que não foi vendida, cada cadeira vaga vai custar mais R$ 2 para quem for viajar. Então vamos supor, o ônibus tem 40 vagas, ficou uma cadeira desocupada. Então, quantos reais os demais passageiros vão pagar? Os R$ 20 mais os R$ 2 por esse lugar vazio, então 22. Então, se sobrar duas cadeiras vagas, os R$ 20 mais 2 vezes 2, 4, R$ 24 e por aí vai. Então, aqui a gente quer saber qual é o número de passageiros para que a rentabilidade dessa empresa seja máxima aqui. Isso aqui a gente vai obter através dessa função, eu vou chamar de R. Esse R vai se referir à rentabilidade em função da quantidade X de passageiros nessa viagem, certo? Então, como é que a gente vai saber o valor que essa empresa vai arrecadar nessa situação aqui? Então, para cada passageiro, o valor cobrado é de R$ 20. Como eu não sei quantos passageiros vão viajar, eu vou chamar isso aqui de X. R$ 20 para cada X passageiros. Lembrando que aqui é limitado, né? No máximo até 40 lugares. Mas como pode variar de 0 a 40, eu não sei quanto é, eu vou chamar isso aqui de X. Se não sobrar nenhuma cadeira, todas elas forem ocupadas, então a gente vai ter 40 vezes, aliás, R$ 20 vezes total de passageiros 40, né? Mas se tiver alguma cadeira vazia, o que que isso acontece? Das 40 cadeiras disponíveis, pode ser que falte alguma delas, né? Então 40 menos X. 40 lugares, para cada lugar X a menos, ou seja, para cada cadeira vazia, isso aqui vai gerar de custo quantos reais a mais para os demais passageiros? R$ 2, ó. Para cada lugar vazio, ele vai pagar R$ 2 a mais para cada lugar X vazio desse. Então a gente vai descobrir qual vai ser a rentabilidade dessa empresa encontrando o resultado dessa função aqui. Então, fazendo aqui o cálculo, a gente tem, ó, 20 vezes x vai ficar 20x, mais, aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. Eu tenho 2x aqui fora, multiplicando 40 menos x aqui dentro. Então, 2x vezes 40 vai dar 80x, menos 2x vezes x vai ficar 2x ao quadrado. Esse parênteses aqui, primeiro a gente pode até sumir com ele. Então, vai ficar essa expressão aqui. Só organizando aqui, ó, o que a gente vai ter? Vai ser igual a... Eu vou pegar o termo de maior grau primeiro, tem expoente 2, então menos 2x ao quadrado. Somando aqui, ó, 20x mais 80x, vai ficar 100x. Então, essa expressão aqui vai nos indicar qual é essa rentabilidade que a empresa vai ter, né, considerando os dados do problema conforme a gente vem observando até aqui. Mas como a pergunta quer saber qual é o número de passageiros para que a rentabilidade seja máxima, então, no caso, eu tenho que descobrir qual é o valor para esse x aqui, para mim ter o máximo valor possível. Então, isso aqui vai acontecer de que maneira? Vamos observar aqui, se a gente fosse fazer no gráfico, como é que ficaria mais ou menos o entendimento dessa questão aqui, ó. Então, da mesma forma, a gente tem uma função do segundo grau,
o termo que acompanha aqui a variável ao quadrado, ou seja, o nosso coeficiente A, ele é menos 2, é negativo. Se é negativo é porque o A é menor que zero. Quando o A é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Então, ela vai atingir um valor máximo. Quem é esse x máximo aqui? Esse x máximo vai ser o nosso total de passageiros, certo? Observando os critérios que a gente já vem considerando aqui na questão, os lugares vagos e tudo mais. E aqui no R de x, ou seja, a rentabilidade vai dizer quanto a empresa vai arrecadar, né, seguindo essa maneira, dessa metodologia de cobrança dela. Então, como é que eu vou saber qual é o número X aqui, onde vai ter a rentabilidade máxima? Vai ser exatamente no nosso X do vértice. Então, para a gente calcular esse X do vértice aqui, o que a gente vai precisar fazer? Fazer a continha, né, conforme a gente viu nos problemas anteriores. Isso aqui vai chegar para a gente no nosso X do vértice. Então, para mim calcular aqui X do vértice, vou precisar de quê? Lembrar que esse valor é dado por essa fração aqui, ó, menos b sobre 2a. Então é só identificar quem é b, quem é a e ver quanto é que dá o resultado. Então b é o termo que acompanha a variável x. Quem acompanha aqui, ó, é 100, mas tem um menos da expressão, né? Menos b, b é 100, fica menos 100. Menos 100 dividido por menos 2 vezes a. Quem é a? Termo que acompanha a variável ao quadrado, x ao quadrado. No caso aqui é menos 2. Então você tem menos 2 vezes menos 2. Vai sobrar, ó, menos 100 dividido por menos 2. Aliás, não é menos 2, é só o 2a, né, pessoal? Tem essa correção aqui, ó. É 2a só. Aqui vai ficar 2 vezes A, né? Que é menos 2. Agora sim. Então, 2 vezes menos 2. Que vai dar quanto? Menos 4. Então, menos em cima com menos embaixo, o resultado vai dar positivo. E 100 dividido para 4, 25. Onde esse x aqui é o total de passageiros que devem ir nessa viagem para que a empresa tenha, né, um rendimento máximo aqui. Tá ok? Então, dessa forma que a gente chega nesse resultado aqui. Se a gente for fazer aqui a continha, se eu substituir 100 por 25 e trouxer para cá, aqui a gente vai obter, ó, quanto é que essa empresa vai arrecadar se nessa viagem for 25 pessoas. Aí você só substitui onde tem x e coloca menos e coloca 25. Então, se está menos 2 vezes x ao quadrado, vai ficar menos 2 vezes 25 ao quadrado. Mas, se aqui aparece 100 vezes x, e a gente descobriu que x é 25, então vai ficar 100 vezes 25. Certo? Se vocês forem fazer essa continha, o resultado final vai dar 1.250. Então, se nessa viagem aqui forem 25 pessoas, né, a rentabilidade dessa empresa vai ser de R$ 1.250. E se forem as 40 pessoas? Se forem as 40 pessoas, não vai sobrar lugar vago. Então, cada pessoa só vai pagar os R$ 20. E 40 vezes 20 dá 800. Então, nesse caso, a empresa vai ter rentabilidade máxima quando o total de passageiros dessa viagem forem de 25. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Isso aí era a nossa aula que eu tinha para vocês, certo? Questão aí revisando função de segundo grau, contextualização, né, referente que muitas vezes a gente vê esse assunto, mas só aplicando aquela parte mais de conteúdos, né? E quando a gente vê a aplicação que ela tem, né, dá para trabalhar diversas situações, inclusive essas abordadas aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, diga aí qual é. Né, caso não tenha, a gente conclui a nossa aulinha por aqui, tá certo? Qualquer coisa eu fecho com vocês aqui após o final da gravação. Então, valeu, pessoal.